Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Marcos, em relação à questão da Central do Cidadão, eu não tenho acesso ao decreto ainda, mas eu creio que quando você falou aí em Cine e TEP, é porque esses órgãos eles são responsáveis por emitir documentos e resolver situações que são coligadas com a liberação do auxílio emergencial. Então eu creio que a intenção do governo do estado com a viabilização desses dois serviços específicos, quase nada comparado ao mundo que a Central Cidadão é coberta, deve ser exclusivamente para resolver essas questões que estão impedindo algumas pessoas de terem acesso ao auxílio emergencial. É uma situação realmente muito válida. Eu creio que deva ser esse aí a intenção desse decreto, nesse ponto específico, meu amigo. E mais uma vez, bom dia para você e para todos os ouvintes. E já tem pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, eu tenho um plano de uma operadora de telefone, aí cancelei. Aí porque não está prestando serviço que prestasse, eu cancelei o plano e eles falaram que iam me cobrar a taxa, tal. Resumindo, eu fui no Procon, quando chegou essas taxas eu vou me pagar. E lá do Procon, a mulher que me atendeu ligou para lá e ficou acertado, protocolado, que não ia vir cobrança de nada. E agora chegou uma cobrança da TIM me dizendo que tinha registrado em cartório. Quais os procedimentos, doutor Márcio? E aí, doutor Márcio? Olha, essa cobrança da TIM dizendo que registrou em cartório, esse tipo de documento, Marcos, muitas vezes é uma cobrança falsa. Olha, infelizmente, os malfeitores do nosso país, eles têm acesso a informações e documentos que eu e você e uma pessoa normal não temos. Então, eu não tenho como saber, Marcos, se você tem que tipo de contrato você tem com a TIM, ou Geraldinho que está por aqui com a gente. Eu não tenho como saber, a não ser que ela me diga nem que tipo de contrato a minha namorada ali, que está nos ouvindo agora em Ipueira, ou a minha mãe tem com a TIM, com a Oi, com a Vivo, com a Claro. Mas o criminoso, ele tem acesso. Então, a mais das vezes, muitas pessoas que procuraram o Procon nesses últimos 5 anos, enquanto eu estive aqui nesse serviço, com esse tipo de documento que fala em cobrança judicial, enviar para cartório, às vezes vem trazendo alguma referência a advogado de cartório, e essas cobranças são falsas, certo? Então, o que é que tem validade nessa questão aí? O acordo que foi feito entre o consumidor e a TIM, com o intermédio do Procon, alguns meses atrás, certo? Então, essa cobrança que chegou, essa pessoa não deve ligar. Às vezes a cobrança traz ali um telefone para que você tenha contato, às vezes já traz um código de barra para você pagar alguma coisa, certo? Ou às vezes quer que você entre em contato com e-mail. Não, mas o correto é que esse consumidor, se ele tiver essa intenção, entre em contato com a TIM, através do asterisco 144 ou pelo site da empresa e converse sobre essa situação. Por quê? Se ele ligar através dos canais que esse papel aí apresenta, esse papel ele tem muita chance de ser fraudulento, certo? Eu digo isso pela experiência histórica, porque a mais das vezes, quando eu vi esse tipo de documento, a empresa nem sabia do que se tratava. Mas o criminoso virtual, ele sabe que você tinha, em tese, aquela suposta pendência com a empresa, que foi preciso fazer um acordo para não cobrar e hoje está lhe cobrando. E também pode ser um erro da empresa. As empresas erram, né? Se as empresas de telefonia não errassem tanto, não pagariam tantos milhões e milhões em multas como pagam todo ano em todos os estados do país, certo? Então, ele pode entrar em contato com a operadora e ele vai deixar bem claro, ele não vai negociar, ele não vai tentar reduzir o valor, não deve nada a vocês. Foi feito um acordo, certo, por meio do Procon, então essa cobrança aqui não existe. Isso se a operadora relatar a regularidade dessa cobrança, porque tem muita chance de ela dizer que não sabe do que se trata, certo? Então, como hoje o Procon continua fechado por causa da Central Cidadão que está fechada e não vai reabrir, que a Icó vai continuar fechado, então esse consumidor ele pode ter esse contato, deve ter esse contato direto com a operadora, certo? Que ele está relatando. Se não resolver o problema, tem outros meios, certo, Marcos? Eu estou sempre divulgando aqui o e-mail, que é o ml.d@bol.com.br, onde está sendo muito usado, está chegando muita reclamação, infelizmente. As empresas não estão respeitando os consumidores nesse tempo de pandemia, de isolamento. Eu esperava realmente um tratamento mais humano, mais correto, mas o descumprimento da lei parece que se agravou. E muitas se escondem atrás da pandemia para não resolver os problemas, certo? Nós estamos com o pessoal reduzido, estão se negando até, Marcos, a informar o número de protocolo de ligações. Um absurdo, infelizmente, porque a gente espera que nessa situação de crise o consumidor seja tratado com mais cuidado, porque é isso que diz a lei,
né? Ele é a parte hipossuficiente, ele é a parte que a lei dá primazia jurídica para equilibrar com o poderio econômico da empresa. Então, entre em contato com essa operadora só para esclarecer o assunto, certo? Se realmente ela disser, não, porque essa dívida é disso, daquele, não tenho dívida com vocês. Foi feito um acordo com o PROCON, e não ficou nenhuma pendência financeira que vocês pudessem me cobrar. A pessoa que está do outro lado, ela é uma pessoa treinada para derrubar esse seu entendimento e fazer você mesmo acreditar que deve. Então, enquanto você tenta falar, é muito fácil dizer aqui, enquanto você tenta falar, fica alguém ali retrucando do outro lado, não, eu não devo nada, eu quero o protocolo da ligação porque eu vou voltar ao PROCON. Ou hoje você não pode voltar ao PROCON, mas pode falar comigo pelo e-mail ml.d@bol.com.br e vamos encaminhar essa denúncia. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor Márcio Leonardo. Bom dia, Marcos Janta. Aqui é a Dora da cidade de Jardim de Piranhas. Oi, Dora. A minha pergunta é, doutor Márcio, aqui em Jardim eu compro numa loja faz 15 anos, eu nunca atrasei nenhuma prestação. Diante dessa pandemia agora, estou com uma compra lá que eu realizei e essa pessoa começou a botar juro, fiquei sabendo essa semana. Isso é certo, esse juro que ela bota, ou isso é ilegal diante dessa situação? Tchau, um bom dia para todos. Você vai perder um cliente de 15 anos. Dona Dora, bom dia para a senhora. Dona Dora, essa cobrança de juros, ela não é ilegal, não está proibida diante dessa pandemia. Infelizmente, não saiu nenhum decreto estadual ou federal que regule cobrança de juros e encargos de mora devido a essa questão do isolamento social, devido a milhares e milhares de brasileiros já terem perdido seus empregos. Algumas medidas que saíram, algumas liminares contrárias a financeiras, a instituições, etc., todas foram derrubadas. Ou seja, enquanto a senhora está sem poder sair de casa, enquanto muita gente está sem poder trabalhar, enquanto quase 20 mil pessoas já perderam a vida, para quem lhe cobra, para a loja que lhe cobra, ou para a instituição financeira que lhe cobra, está tudo dentro da maior normalidade, não está acontecendo nada de errado no Brasil, então eles podem lhe cobrar os juros, os encargos, as multas previstos em contrato. Então, o que é que vai dar hoje a legalidade da cobrança desse juro que eles estão lançando contra a senhora? Está previsto em contrato. Se a senhora tem um boleto, se tem alguma compra que a senhora fez, e nesse boleto ele está constando ali a multa que vai ser aplicada por caso de atraso e os juros, que geralmente são pro rata dia, o juro é por dia, a multa é única, é 2%. Esse é o que a lei estabelece, é o valor máximo, e geralmente as empresas cobram os 2%, que é o valor máximo. E os juros é 0, alguma coisa por dia, que vai dar um montante maior por mês, certo? Então esse juro aí, se ele não está previsto em algum papel, em algum documento, se a pessoa aumentou assim pela cabeça dela, ele é ilegal, ele é indevido. Porque qualquer cláusula que restrinja o direito do consumidor ou gere obrigações contra o consumidor, tem que estar previsto em contrato, tem que estar redigido com destaque e tem que ser explicado, explanado ao consumidor na fase pré-contratual. Ou seja, antes de comprar, no dia que a senhora comprou e foi dividir ali em 2, 3 ou 10 vezes, a loja já devia dizer, olha, vai ter um juro, está aqui no contrato, está aqui no documento, o juro é de tanto, se atrasar, a multa é de tanto. Se não existe esse documento, essa informação, e tem que ser as duas coisas, certo? A informação tem que ser clara e precisa. A informação clara é aquela verbal, porque ninguém é obrigado a ser contador, ninguém é obrigado a ser advogado para ler um documento desse e entender. Isso é o pensamento da lei. Então isso tem que ser explicado para você verbalmente, tem que ser verbalizado de forma muito clara. E a explicação precisa é o documento. Então tem que estar previsto um documento. Digamos que existe esse documento prevendo que o juro é tanto, a multa é tanto, a empresa está lhe cobrando. Cabe a negociação. Existe, nunca se esqueçam, essa palavra, Marcos, essa expressão, teoria da imprevisão, pode ter certeza. Tem muita gente hoje preparando livros sobre teoria da imprevisão. Essa teoria diz que, decorrente de eventos de caso fortuito, força maior, outras situações imprevistas ou imprevisíveis, algumas cláusulas contratuais podem ser alteradas por uma das partes, unilateralmente, se ela se tornar excessivamente onerosa, ou se ficar cara demais, ou se sua situação financeira ficar depreciada em relação ao início do contrato. Você podia pagar, ou digamos que fora dessa pandemia, se você atrasasse, podia pagar tranquilamente esse juro e multa porque você tinha renda. Então hoje, ainda que você não atrase, tudo tem que ser renegociado. Se houver o atraso, o juro tem que ser negociado. E chama teoria da imprevisão. Ela vai ser muito falada daqui para frente, pode ter certeza disso.
As faculdades vão estudar, vai ter palestras sobre isso, vai ter livros sobre isso, vai ter aula na internet, porque vai ser muito importante daqui para frente. Então, se existir legalidade nesse juro e nessa multa que a senhora está sendo cobrada, ou seja, se a senhora sabia que existisse, está previsto em contrato, o contrato pode ser até um boleto. Pode ser um boleto, pode ser uma fatura, isso tudo é contrato. Se estava previsto, a empresa pode cobrar? Pode. Cabe a negociação, com certeza cabe a negociação. Olha, eu não vou pagar desse jeito que vocês estão botando aí, eu acho que isso é errado. Como é que a gente pode fazer aqui para resolver? Então negocie. Se nada der certo, se não resolver, a senhora vai poder procurar o PROCON. Hoje, já pode fazer algumas denúncias e reclamações pela internet. Existe o www.consumidor.gov.br. Tem um reclame aqui. Se quem está lhe cobrando o juro e a multa que você não concorda é uma instituição financeira, cabe uma reclamação pelo BCB, que é o www.bcb.gov.br, que é o site do Banco Central do Brasil. E no fim, vai voltar o serviço do PROCON, uma hora vai voltar, vai normalizar o serviço do Poder Judiciário. Então, tudo isso são medidas. O que a gente não pode fazer é nos calarmos. Se nós nos calarmos, nós vamos enriquecer quem lhe empobrece, quem lhe prejudica. Nós temos sempre que lutar pelo direito. No Facebook, a nossa ouvinte pergunta, doutor, estou recebendo cobranças indevidas por mensagem no celular, da qual não devo, né? Já fui na loja reclamar e lá não consta que eu devo. E aí, o que eu posso fazer? Marcos, é a mesma situação da primeira pergunta. Os criminosos, eles às vezes lhe mandam a cobrança por escrito, certo? Mandam um documento que tem uma aparência de verdade, às vezes é uma ligação e às vezes são essas mensagens. Por exemplo, eu me chamo Márcio, todo mundo sabe disso, e recebo diariamente dezenas e dezenas de cobranças para pessoas que eu não conheço. No meu celular tem aqui muitas para um tal de Renan, tem para um tal de Jorge, pessoas que eu não sou essas pessoas e não conheço também. Então, o que é que esses criminosos querem? Que você dê cabimento, que você retorne uma ligação, que você envie uma mensagem de resposta. Se eles estiverem em contato com você, se você por acaso tiver contato com esses criminosos que estão lhe cobrando esse dinheiro, fraudulentamente, você vai estar tratando com pessoas que são treinadas para lhe enganar. Marcos, olha, é muito difícil eu e você entrarmos no octógono, um ringue de MMA, né, do Vale Tudo, para lutar com um profissional e não levar uma surra. A gente pode até fugir, correr, tentar se esquivar, mas a surra vem, porque ele é treinado para aquilo. É muito difícil eu e você e a ouvinte, que não somos bandidos, não somos treinados para roubar, para enganar, termos contato com esse tipo de gente e não sermos enganados, porque eles são treinados para lhe fazer medo, para botar o aspecto jurídico numa conversa fraudulenta. Ele não está falando nada ali de direito, nada de lei, mas ele dá essa aparência e às vezes a pessoa tem medo, às vezes a pessoa acaba fornecendo o nome completo, a pessoa fornece o CPF, o endereço, e essa cobrança fraudulenta que era só pela mensagem, vai chegar na sua casa com um aspecto de que foi enviada por um cartório, de que é uma cobrança extrajudicial feita por um advogado, sendo que é tudo mentira, certo? Eles soltam a esmo. Por exemplo, eu recebo aqui para Jair, para Daniel, para Fernando, cobranças que não são em meu nome, mas aí chega o Márcio, eu sou Márcio. Aí você vai e abre e acha que tem a obrigação de entrar em contato com aquela pessoa para estar ali cobrando, de fato, né? O que tem aí de Maria, de João, de José, que são nomes mais comuns, não está no gibi, porque eles atuam desse jeito. Então, você pode simplesmente desconsiderar, como você já foi à loja e sabe que não existe essa cobrança, você pode até bloquear os números. Vá bloqueando os números, essa cobrança é inválida, é indevida. E não ela inclusive não é nem devida, porque a indevida significaria que houve realmente uma relação de consumo, onde você não deve estar sendo cobrada. Essa é a cobrança indevida. Nesse caso aí é uma questão fraudulenta, é uma questão criminal. Não, por exemplo, se você procura o PROCON ou o Poder Judiciário, esses órgãos não têm o que fazer por você, porque quem está lhe cobrando ali, supostamente, não é quem está lhe cobrando de verdade. Então aquela empresa está até sendo vítima, porque estão usando o nome dela indevidamente, certo? Então você pode simplesmente ir bloqueando esses números, não dá atenção a isso. Outra coisa, Marcos, que é muito fácil de falar, é o que eu faço, eu bloqueio o número, deve ter aqui 1000 números bloqueados no meu celular, e ainda assim eles vão se repetindo. Mas tem gente que procura o PROCON, essa pessoa ficou tão nervosa, perdeu noites de sono, tem gente que esbagaçou o celular na parede, é uma coisa muito grave, caberia até um direito reparatório, mas como é que você vai localizar esse criminoso que fraudulentamente usa o nome da TIM, fraudulentamente usa o nome da Oi, da Vivo, da Claro, usa o nome do Santander, do Bradesco, do Banco do Brasil, mas não são essas empresas, são criminosos, e você não vai ter acesso a eles. Então, relaxe, esqueça, quando chegar a cobrança, desvie, bloqueie o número e siga a sua vida normalmente.
Doutor, a respeito da pausa da prestação da casa pela Caixa Econômica, quando aderi, não houve qualquer informação sobre cobrança de juros. Eu ouvi falar que seria cobrado juros. Agora chegou nova proposta de pausa por mais 2 meses. Agora sim fala sobre cobrança de juros. E não vou mais aderir. O que eu faço nessa situação? Olha, mais uma vez, é mais uma situação, Marcos, em que não há decreto, certo? O que é que está acontecendo de muito errado nessa situação? Os bancos, muitas instituições, a que foi mencionada na pergunta e outras, ficam anunciando aí em propaganda, se nós vamos lhe dar um fôlego, procura o nosso banco, faça adesão à prorrogação das suas parcelas, certo? Essas parcelas você vai jogar lá para o fim do contrato. E muita gente está procurando, já me procurando para denunciar que até o momento que ela aceita, não se fala em juros. Aí você vai pegar aqui 2, 3 ou 4, você escolhe e você paga lá no fim. Se você tem 20 para pagar, você passa hoje aqui 4 meses sem pagar nada e essas 4 vão lá para o fim. Vai ser mais de 2 anos lá na frente, vão virar 24 prestações, certo? Joga lá para o final. E é tudo muito bonito. Que bom, assim eu me livro dessa dívida, não estou podendo pagar mesmo, minha renda foi reduzida. Só que aí depois que você assina, é que você recebe a mensagem dizendo o valor de cada prestação, o valor correto. E você, quando faz o cálculo, vê que tem juro ali. E é um juro sobre juro, porque já havia juro na contratação inicial. Isso aí é ilegal a cobrança desse juro? Não, porque é uma renegociação. Mas tem uma ilegalidade? Tem. Na ofensa ao direito de informação do consumidor. Isso configura, Marcos, inclusive um crime previsto no artigo 66 do Código do Consumidor. É um crime onde ele diz que você ocultar, só negar informações ao consumidor, ou ocultar a verdade, falsear a verdade, ou seja, mentir ou omitir dentro de uma compra ou de uma contratação, certo? De um produto ou de um serviço, configura crime. Existe uma pena privativa de liberdade de até 1 ano e multa, fora as outras implicações de reparação e etc. Além de configurar propaganda enganosa, propaganda abusiva, vai configurar um aumento de preço sem justa causa, porque você não sabia que ia pagar mais por aquilo. Então o artigo 5, acho que é o 52, não vou lembrar agora, 51 ou 52, ele relata ali uma série de condições que tem que ser cumpridas pela empresa quando a operação envolve outorga de crédito, financiamento, etc. Então o consumidor, ele preliminarmente tem que ser orientado, informado de forma clara e precisa sobre uma série de condições. O preço, o valor inicial e final, juro por mês, juro anual, juro total. Então eu tenho que saber exatamente o que é que eu vou pagar. Eu tenho que saber exatamente o que é que eu estou contratando. E muitas pessoas não têm sequer um contrato, porque os bancos não entregam. Isso é muito irregular e, como eu digo, isso infelizmente sempre foi assim. Existe multa, existe punição. Então, por que eles continuam fazendo tudo errado? Porque eles ganham tanto dinheiro trabalhando errado, Marcos, que o que eles ganham é subtraindo do consumidor de forma indevida e abusiva, paga a multa e deixa lucro. Então paga a multa, paga todo o prejuízo, até o judicial, se for o caso, e deixa lucro na instituição. Isso é uma pena. E a gente realmente esperava um tratamento privilegiado e não um tratamento como esse, onde eles oferecem uma renegociação comum e vão ganhar mais dinheiro ainda nas suas costas. Então, se você teve a primeira prorrogação sem juros, sem multa, sem nenhum acréscimo e aceitou, e nessa agora está tendo a cobrança de juros e multa, lembre-se, essa cobrança infelizmente não é ilegal, não existe nenhuma decisão judicial de efeito total erga omnes, não existe decretos municipais, estaduais ou federais, nem resoluções, nem legislação que obrigue ou proíba a cobrança dessa multa, certo? De juros e multa. Então você negocia com a empresa, a negociação é importante. Lembre-se do que eu falei agora há pouco, a teoria da imprevisão. Se isso se tornar uma bola de neve, se você não pode pagar de jeito nenhum, você vai poder depois discutir os termos dessa contratação. Você vai poder tentar a revisão da cláusula contratual, ainda que quando você assinou lá atrás, você tivesse pleno conhecimento de que haveria esse tipo de cobrança, certo? Mas apareceu a pandemia, a renda foi reduzida. Marcos, ninguém faz ideia de quantas famílias hoje estão sem renda nenhuma. Tem gente aí que não está passando fome mesmo, porque se virou, e tem gente que está passando fome mesmo. Não é todo mundo que tem direito, que está tendo acesso ao auxílio emergencial. Você tem direito, mas não tem acesso. São milhões de pessoas que foram, que se cadastraram, que tiveram direito e não conseguiram dinheiro. E tantos outros milhões que não conseguiram se cadastrar, o que foi negado, etc. Nós vemos aí, quando você vê os jornais, são tantas e tantas centenas de empresas ajudando, doando milhões, que eu penso que o povo brasileiro hoje era para estar comendo melhor do que no tempo da normalidade. Porque é um socorro, e chega para todo mundo, não chega.
tem gente passando perrengue de verdade. Então você vai poder usar isso a seu favor no futuro, até numa discussão judicial. O STF, inclusive, já julgou que o PROCON tem competência para discutir a revisão de caso contratual, que antes não tinha. Então você pode tentar até isso pelo PROCON, se não conseguir, vai tentar também pela Justiça. Mas o que é muito importante hoje é que você tente negociar. Se você tem uma dívida, Marcos, se você simplesmente não paga, você está se sujeitando a criar uma bola de neve na sua vida. Uma bola de neve de dívidas que você não vai conseguir resolver. Então você tente, negocie, não ligue, faça tudo por escrito. Se ligar, peça o protocolo da ligação, mas tente negociar por escrito. O banco tem um Fale Conosco, você tem aplicativo. Se não tiver com outro jeito, você ligue. Mas essa ligação, essa sua negociação vai ser um princípio de prova muito forte para depois você tentar rever essas cláusulas que estabelecem os juros e os demais encargos. Porque senão vai parecer que você não pagou porque não quis, empurrou com a barriga e depois quer se socorrer. O direito não socorre a quem dorme. Então seja ativo, seja proativo, negocie, brigue, seja insistente, se faça de doido, se for preciso, mas não deixe passar a ilegalidade e nem haja com obtusidade, simplesmente não relegue o pagamento, tente negociar sempre. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Marcos, eu que agradeço pelas perguntas de todos. Tem um recado do coração? Claro, hoje é quarta, mas tem. Tá ótimo. Então, os beijos e abraços do mundo todo para a namorada Lee, que está nos ouvindo lá em Poeira. Faz dias que eu não a vejo, não sei quando a verei novamente, a saudade aqui está latejante no coração. Os beijos e abraços do mundo todo para minha mãe, que está nos ouvindo agora ali na Boa Passagem, a quem eu verei daqui a pouco e tomarei um cafezinho na casa dela. E até a próxima terça-feira, meu amigo. O café da sua mãe deve ser delicioso, né? Porque ela é uma simpatia, né? Então ela deve fazer um café que eu vou dizer uma coisa, né? Aí vai misturar com o quê? Com bolacha, com pãozinho também? Só vou descobrir quando chegar lá. Minha mãe, Marcos, era uma pessoa maravilhosa. Como são todas as mães, disso, né? Como são todas as mães, né? Infelizmente, a gente que trabalha com a notícia, né? Vê algumas coisas horríveis acontecerem no mundo, mas mãe é mãe. A minha é maravilhosa como a sua, como a de Geraldinho, como todas. Até as mamães que estão no céu. Fica parecendo o Feliz Dia das Mães atrasado de novo, né? Mas então, a minha é o amor da minha vida. Daqui a pouco vou dar um abraço à distância por causa do isolamento social.